Olá, bem-vindo! Vamos começar hoje a nossa aula sobre técnicas fotográficas e essa aula é uma aula em que a gente vai pensar em composição na fotografia. Só que para isso não basta apenas a gente saber, a gente conseguir imaginar, como vai compor essa fotografia. Tem que ter a parte mais técnica também de saber realizar essa imagem. Para isso é muito importante que você tenha assistido a aula anterior sobre equipamento fotográfico. Se não assistiu, volta lá, assiste, está aqui no canal e aí depois você vem aqui e continua a nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre essas técnicas, essas técnicas que acabam sendo uma forma de você escolher o que vai aparecer, o que não vai aparecer, como que vai aparecer, como que você vai revelar a essência daquela imagem que você está imaginando, que você está querendo extrair daquela cena com a sua câmera, com o que você tiver disponível. É a escolha de um significado, porque não basta você fazer uma escolha de cena também. Você tem que escolher como que você vai compor isso, qual vai ser o seu ponto de vista, o que vai entrar, o que não vai entrar, como é que vai ser a iluminação, enfim, são vários fatores e as técnicas fotográficas entram bastante para algumas dessas escolhas, Algumas questões mais técnicas, como de iluminação, não vão ser exatamente assunto dessa aula, mas é tudo um somatório, então a gente começou lá atrás, na nossa aula de fotografia, e cada semana a gente vai somando um assunto a mais, para que você consiga se formar, digamos assim, como um fotógrafo, ou ao menos alguém que consiga fotografar e não apenas clicar. E hoje a gente vai ver algumas possibilidades dentro dessa ideia de técnicas fotográficas. A gente vai começar uma conversinha sobre achatamento de planos, que é algo que você vai aplicar, você vai ter que pensar para as várias técnicas diferentes. Então, qualquer fotografia que você for fazer, você vai escolher sobre essa questão. E depois a gente vai ver uma série de técnicas mesmo de composição. E bom, sobre achatamento de planos, eu queria que você desse uma olhada, abre aí o Google ou qualquer outro buscador, e pesquisa aí, Neve Cambirela. Se você é daqui da região de Florianópolis, você já deve ter visto talvez essas imagens, talvez ao vivo, talvez fotografia. Se você mudou mais recentemente, não é daqui, nunca veio aqui, você acaba que talvez não saiba disso daqui. Mas em 2013, eu que sou daqui, manezinha, acordei e vi lá nas montanhas nevadas, lá no fundo, eu vi neve, tudo branquinho. E eu nunca tinha visto isso aqui em Florianópolis antes. Foi muito legal, assim, foi uma notícia da região com bastante tempo. Só que, se você for olhar essa sequência de imagens aqui, você vê desde uma situação como essa daqui, em que a gente tem essas montanhas gigantes, no fundo ali da cidade, é tipo Alpes suíços estão aqui em Floripa. E você tem essas outras imagens aqui, como essa daqui, essa outra, em que você não tem essa percepção de que a montanha é tão grande ou que a montanha é tão perto. Isso aqui é mais próximo do que a gente está acostumado a enxergar. Isso aqui, ninguém olha para as montanhas e vê isso daqui da cidade. Então, essa diferença para uma mesma cena, uma mesma montanha, uma mesma cidade, isso acontece por conta dessa ideia de achatamento de planos e distâncias focais diferentes. Olha só, outro exemplo, bem mais simples, tá, gente? Mas eu fui dar uma volta com a minha família e eu fiz essas fotos aqui para aula. Olha só, essa foto aqui é um local, parece espaçoso, E foi feita com 18 milímetros. Calma que eu já explico o que é isso. Essa outra foto foi feita no mesmo local, na sequência, com 55 milímetros. O que mudou? Usei essa câmera, usei essa lente. 18 milímetros, eu fiz a foto assim. Aí eu só girei isso daqui, coloquei em 55, e aí é como se eu tivesse aproximado, Aquilo que a gente chama de zoom, que é uma aproximação aparente aqui do que está sendo fotografado, que é quando a gente muda, então, essa distância focal da câmera. Na hora que eu fiz isso, pareceu que o espaço é bem menor do que parece nessa primeira foto, Inclusive aquela mata lá no fundo parece muito mais próxima do que parece nessa outra imagem aqui. Olha só, nessa outra sequência, a gente consegue perceber ainda mais essa questão. Esse aqui é de um livro, a referência está aqui embaixo para vocês. É um livro do Langford, e ele traz essas 6 imagens em que o que ele fez também foi mudar a distância focal da lente. Ele não deve ter usado uma mesma lente para todas essas fotografias, ele deve ter usado uma lente ali talvez para as 3 primeiras, talvez uma outra para essa daqui, e uma outra lente para essa daqui. Mas o que aconteceu? Ele estava no mesmo lugar, e a gente consegue perceber, um espaço amplo e tal, e não dá pra ver quase nada ali no fundo, assim, parece só vegetação, água, céu,
E aí, à medida que ele vai usando uma distância focal maior, a gente vai tendo essa percepção de aproximação, até que aparece ali no fundo, tipo uma ruína, uma coisa assim. E perceba como não só isso aqui aparece, que antes a gente não percebia, como a vegetação atrás aqui parece muito mais próxima dessa ruína do que parecia em outras imagens. O que aconteceu? Quando ele estava trabalhando com essas distâncias menores, né, ele tinha uma visão muito ampla. Então, vou fotografar aqui e consigo enxergar tudo que está aqui, todo esse ângulo que está bem aberto aqui. É uma lente que, enfim, enxerga muita coisa. E à medida que ele foi usando aqui distâncias maiores, ele foi fechando, até que de repente ele fotografou isso aqui, bem fechadinho. E aí, na hora que ele deixou bem fechadinho, como era só um quadro menorzinho, né, esse quadro ele meio que amplia e é como se eu tivesse essa percepção de proximidade. Só que ficou próximo o castelinho, a ruína, sei lá o que é, ficou próximo a vegetação atrás, tudo que estava ali, naquele ângulo, ali naquele enquadramento que ele fez, ficou mais próximo. Então, tem essa ideia de que está tudo perto, tem um achatamento de planos. Quando na outra imagem, a gente tem a percepção de que tudo é distante. Como é que a gente faz isso? Então, esse achatamento de planos, né, essa questão da distância focal, ela vai ser uma característica da lente que está sendo usada. Não necessariamente você vai conseguir ter todo esse range aqui, toda essa quantidade, essa variação de profundidades de campo que eles usam aqui, tá? O mais comum é que você tenha essa daqui, e às vezes até essa daqui. Essas outras aqui essas maiores e essa primeira aqui já é um pouquinho mais difícil você ter uma lente que tenha essa possibilidade. Bom, as lentes, a ideia é que geralmente quanto maior for a lente, mais você vai conseguir aproximar, né? Ela tem essa distância focal maior. E aí eu consigo dar o que a gente chamaria de zoom, não é bem um zoom, na verdade. O zoom é quando essa distância varia. Então, tá aqui em 18, eu tô em 35, 45, 55. Eu consigo variar. Tem lentes que são fixas e tem lentes que têm essa possibilidade de variar. Mas, de modo geral, lentes menores vão ter essa abertura grande e lentes maiores, mais compridas, vão ter essa abertura, essa ideia do enquadramento, né, de uma região menor, e aí vai aproximar. Como é que chama? Lente grande angular, para essas lentes que conseguem ver tudo, e lente teleobjetiva para esse enquadramento, essa ideia de aproximação. Bom, por que você está falando de lente agora, hein, professora? Agora que é sobre técnicas fotográficas. Porque tem tudo a ver com a linguagem que eu quero trazer para a fotografia. Por exemplo, essa imagem aqui. Percebe como eu tenho esses pés, assim, parecem grandes, né? Tem toda uma ideia, assim, sensação de poder, de empoderamento mesmo dessa pessoa. O fotógrafo usou uma distância focal aqui de 22 milímetros. Então, foi uma lente, assim, que abriu bastante e deu essa percepção de espaço. Agora, olha essa outra foto aqui, um engarrafamento. Agora, olha essa outra foto aqui. O fotógrafo usou 250 milímetros para fazer essa fotografia. Isso faz com que tudo pareça muito próximo. O carro parece estar próximo do outro, e do outro, e do outro. A ponte, né, a estrutura da ponte parece tudo muito próximo. Isso faz com que o engarrafamento pareça mais engarrafado, de certa forma. Você acaba reforçando essa ideia do congestionamento, do aperto. Então, se você botasse uma distância focal menor ali, que você conseguisse ter uma ideia de espaço, não causaria um impacto tão grande quanto acaba causando na hora que a gente vê tudo muito apertado. Então, essa questão do achatamento de planos, a escolha de como é que você vai fazer essa fotografia em termos assim de percepção de espaço que você tem, ela é muito importante para transmitir uma linguagem específica. Agora, a gente vai ver a regra dos terços. A regra dos terços é a mais famosa das técnicas fotográficas. Com certeza, todo mundo que já fez um cursinho de fotografia, que já estudou um pouquinho de fotografia, já ouviu falar nessa técnica, já aplicou essa técnica, e mesmo que você nunca tenha feito nada antes, você talvez já tenha inconscientemente aplicado essa técnica. Porque a ideia das técnicas é que elas acabam trazendo a imagem, os pontos de interesse, de uma forma que seja mais agradável para o nosso olhar, para a nossa percepção. E na regra dos terços, quando a gente abre a nossa câmera, liga a câmera, você pode já ter notado essa espécie de grade aqui. Isso aqui é uma configuração que muitas vezes você consegue ligar ou desligar na sua câmera. Seja numa câmera fotográfica mesmo, seja no celular,
Mas a ideia é que você divide essa região da imagem, né, passa 2 linhas horizontais e 2 linhas verticais. Isso aqui é a regra dos terços. Como é que a gente aplica isso? A ideia é que na intersecção, que é onde junta a linha vertical com a horizontal, a gente tem um ponto de interesse. Na verdade, a gente acaba tendo 4 pontos de interesse. Então, né, cada uma dessas junções elas vão ser locais interessantes assim, para a gente posicionar alguma coisa da nossa fotografia, algum elemento interessante para a nossa imagem. Também são de interesse as linhas verticais. Então, se for uma coisa mais vertical, você pode posicionar na linha vertical ao invés de um ponto. E também são de interesse as linhas horizontais. Olha na prática. Essa foto aqui, a corujinha, essa foto aqui foi eu que fiz. Essa corujinha, ela tem 2 alinhamentos interessantes. Ela tem ao mesmo tempo a cabeça da coruja, que acaba sendo um ponto que destaca mais, né? Tem um olhar dela, tem esse olhar meio julgando, meio olhando, enfim. E ela está posicionada no ponto aqui, na intersecção entre as retas. Ao mesmo tempo, a gente tem o corpo da coruja, né, que acaba adotando, então, esse posicionamento vertical aqui na imagem. Eu tenho, então, ao mesmo tempo, o uso do ponto e da linha vertical. Nessa outra, eu acabo trabalhando também com posicionamento na linha vertical. Olha só, tá mais ou menos a mesma posição que estava a corujinha. Só que você percebe que a gente tem 2 linhas verticais, né? A gente tem essa linha vertical aqui, que eu coloquei, e teria essa possibilidade dessa linha vertical. Por que eu usei essa linha e não usei essa? No caso da coruja, eu usei porque pelo peso da fotografia, né? Ficaria mais interessante, até porque ela estava virada para cá, para esse lado, ficaria mais interessante se ela estivesse posicionada nesse lugar aqui e não nesse lugar. No caso da plantinha, posicionei aqui porque eu achei interessante esse contraste, esse sol batendo forte aqui e criou essa região branca. Então tem o verde aqui, o branco, e eu gostei das cores dessa forma como está colocada aqui, da luz como está colocada aqui. Se eu colocasse nesse outro local, eu teria muito verde na imagem e eu realmente gostei desse branco, esse brancão que eu botei na imagem. Outra, também minha, Museu Oscar Niemeyer, lá em Curitiba. Percebe que aqui eu trabalhei com as linhas horizontais e não está colocado exatamente nas linhas horizontais, tá? Tudo bem, a gente não precisa posicionar sempre bem certinho na linha, senão fica um pouco chato, um pouco tedioso, né? E a ideia não é essa, é que você saiba usar a técnica para que você consiga quebrar também a técnica. E veja que aqui eu tenho ao mesmo tempo o uso da linha horizontal de cima e também uma linha horizontal aqui embaixo. E ainda, se eu quiser tentar ver um pouquinho mais, depois pensar que tem uma linha vertical aqui, uma linha vertical aqui, né? Mas o principal aqui foi o uso das linhas horizontais. E falando em linhas, a gente chega na segunda técnica, a técnica que usa linhas. Linhas, elas são um dos elementos mais básicos da composição e elas são bastante interessantes na fotografia. Veja essa foto aqui, feita debaixo de uma torre de transmissão, alguma coisa assim. Olha que interessante, a sequência de linhas em vários ângulos diferentes, linhas retas e o contraste com o fundo. Visualmente, elas podem ser muito interessantes. Claro que uma coisa é você ter essas linhas colocadas como nessa foto aqui, e outra bem diferente é você querer bater uma foto na cidade e você tem aquele monte de fio telefônico, enfim, passando no meio da sua fotografia. E outra bem diferente é você ter as linhas aparecendo ali na fotografia, mas elas não são destaque. Então, se elas aparecem só perdidas ali na foto, isso não é usar a técnica das linhas, tá? Na técnica das linhas, as linhas realmente são o assunto principal. Olha essa outra aqui. Essa outra foi feita também com linhas, no caso, as linhas sendo formadas por essas folhinhas, né? E tem as próprias folhas formando as linhas, como o desenho dentro das folhas, e mais esse caule, enfim, e essa posição das linhas vindo e vindo. Tem várias maneiras da gente enxergar as linhas nessa fotografia. Mais uma, essa minha também. Essa daqui foi um cajueiro visto de baixo e a gente tem um jogo de luz e sombra, vai formando linhas mais grossas, mais finas e vai indo um emaranhado. A linha não precisa ser sempre reta, você pode trabalhar com linhas curvas também. Isso também é poder usar a técnica das linhas. Claro que, assim como em outras fotografias, talvez você já esteja percebendo que não necessariamente você vai trabalhar sempre
uma técnica de forma isolada. Você pode trabalhar em conjunto várias técnicas, tá? Claro que às vezes você vai ter uma principal, mas outras acabam entrando junto na mesma fotografia. E a gente tem aqui uma terceira técnica chamada simetria. A simetria, o nome já acaba indicando o que é, né? Vai ser essa busca por alguma coisa que tem um eixo no meio, e um lado e o outro lado seja praticamente iguais. Igual mesmo, não necessariamente vai ser, mas tem que ser semelhante o bastante para ter essa ideia de que é simétrico. Geralmente, rostos de pessoas são bastante simétricos. Tanto é que é bem comum a gente ter esse estilo de fotografia, né, em que você coloca ali o rosto da pessoa bem centralizado na imagem, e aí você faz, usando esse eixo de simetria aqui, você faz o retrato da pessoa, como essa fotografia aqui que você está vendo. Outra, essa não é de pessoa, mas é uma porta, questão de arquitetura, né? Também é bem comum você encontrar em construções essa questão da simetria. Essa é uma brincadeira que eu fiz um dia que faltou luz, faz muito tempo já. Vela, luz, mexendo, movimento, tempo de exposição maior. E essa ideia da simetria. Percebe que nessa foto fiz uma coisa diferente do que geralmente é feito. Geralmente na fotografia de simetria, o mais comum é que como a gente tem esse eixo que tem um alinhamento vertical, né? O mais comum é que a foto seja feita nesse formato vertical. E aqui eu fiz a foto na horizontal. Não tem problema, é só uma constatação mesmo. A próxima técnica é a técnica chamada primeiro plano. No primeiro plano, a ideia é que a gente consiga pegar uma cena qualquer que vai fotografar e entender que ela tem uma certa profundidade, então tem vários planos ali, desde um primeiro plano que está próximo do fotógrafo, até um plano, né, mais distante ali, um terceiro plano, que está lá longe na imagem. E na técnica de primeiro plano, a ideia é que você posicione ali em primeiro plano, ou seja, próximo do fotógrafo, algo que seja interessante para aquela imagem, que tenha a ver com aquela imagem, criando uma certa conexão entre o fotógrafo, o leitor da fotografia, e a imagem em si. Olha só essa foto. Essa foto é interessante, né? Parece uma praia, uma coisa assim, e a gente tem essas várias árvores, e o fotógrafo poderia muito bem ter se posicionado para cá, né, passando pelas árvores, e essas árvores não apareceriam aqui. Mas, além da gente perder bastante informação interessante aqui, a gente tem um alinhamento, né? A gente perderia essa conexão com a foto. Parece que a gente está ali, a gente está no meio dessa imagem. A gente está junto dessas árvores, está acompanhando toda a cena. Se não tivesse isso tão próximo, teria um distanciamento um pouco maior entre nós que estamos aqui observando a imagem e a imagem realmente. Nessa outra imagem aqui, o fotógrafo se posicionou de modo que é como se estivesse sentado ali junto na praia. Tem a pessoa, tem uma sandália, tem areia. Tudo isso está ocupando uma região muito próxima do fotógrafo. Então ele se conecta mais com a imagem e ele está ali também nessa praia. Essa aqui foi numa aula de fotografia anos atrás. A gente tem alguns alunos ali jogando corante na água e temos outros que estão aqui mais próximos do fotógrafo, estão fotografando, né? E o fotógrafo acaba se conectando e sendo também um desses alunos. Ele está ali na cena, ele faz parte desse cenário, ele faz parte desse contexto, ele está junto na história. E aí, uma outra técnica é uma técnica chamada moldura. A ideia da moldura é que você consiga emoldurar alguma coisa. Ela é bem óbvia também, né? O nome já acaba levando a compreensão. Você vai ter alguma coisa, então, que está sendo emoldurada. Só que, assim, para você emoldurar alguma coisa, não adianta, por exemplo, estou emoldurando aqui a parede. Para que eu vou querer emoldurar a parede? Não tem muito interesse, assim, em fotografar a parede. Então, se você vai emoldurar alguma coisa, lembra sempre que você vai ter que emoldurar alguma coisa, e não o nada. Assim, não é só achar a moldura e fazer a foto porque você encontrou uma moldura. Saiba o que moldurar. Essa foto aqui eu fiz faz algum tempo também, no centro daqui de Floripa. E tinha essa árvore, tinha aquele senhor sentado ali no fundo. E eu achei assim que casou muito bem, né, da árvore com ele ali colocado. Enfim, vejam que não é uma moldura que já existia como moldura, né? Era simplesmente alguns troncos de árvore e eu entendi que eu podia usar isso como moldura. E fiz essa fotografia. Uma outra fotografia, de uma minha, é essa foto aqui, o fotógrafo usou uma moldura da própria construção para mostrar algo que tem ali no outro lado, né?
Aqui fica fácil, que você não tem como errar, não tem como você mostrar outra coisa, a construção tá ali, vai ficar ali. E o que ele acabou aproveitando aqui um pouco melhor foi a questão da iluminação, do horário do dia, que o sol estava entrando aqui, aí regiões de luz e sombra que ficaram interessantes. Mas a questão da moldura em si é o que já estava pronto. Essa daqui o fotógrafo teve uma visão interessante, que ele conseguiu, a partir de parece uma grade, né, uma coisa assim, ele conseguiu fazer uma moldura, então ele destacou essa estrutura principal aqui da ponte, a outra também está colocada ali, mas a principal é essa daqui, e percebe que aqui eu não tenho só a moldura, né, tem a moldura e a ideia do primeiro plano. A foto ficaria mais sem graça se eu não tivesse isso aqui em desfoque, isso aqui emoldurando a minha imagem e trazendo essa conexão em primeiro plano. A gente fica se perguntando, né, onde é que está o fotógrafo que está num lugar tão alto, a ponte tão alta, e onde é que ele está, o que está acontecendo? Tem algumas pessoas ali embaixo também estão num nível abaixo dele, mas a gente se conecta mais com a imagem. Mais uma técnica, espaço negativo. Espaço negativo traz a ideia de que quando você não mostra algo, ou seja, você vai bater uma foto minha agora. Tô aqui, tá? E tem todo esse espaço aqui atrás de mim, que não está mostrando algo, mas o não mostrar algo também é algo. Ou seja, você pega uma foto como essa daqui. Eu tenho essa pessoa que acabou de escalar, né, essa pedra tá aqui no alto, e tem essa imensidão de céu acima da pessoa. É meio que uma ideia de que tem mais acima da pessoa e ela chegou tão alto no céu que, sei lá, o que ela viu ali no alto, no céu, que tinha ali no céu, que ela conseguiu se conectar de repente, ou o que vai aparecer ali. A interpretação é de cada um. A ideia do espaço negativo na fotografia não é necessariamente você conseguir imaginar algo naquele espaço, uma forma, como às vezes a gente vê em outros contextos, tá? Mas o espaço negativo na fotografia pode ser também a percepção de que tem um espaço grande, relativamente homogêneo, sem muita informação, e que esse espaço permite uma ação, permite que aconteça algo, permite que essa pessoa, sei lá, saia voando, se conecte com alguém lá em cima, vem um raio de luz, vem um passarinho, vem qualquer coisa, vem um dragão, qualquer coisa pode acontecer ali, porque tem espaço para acontecer. Olha essa outra foto aqui, um lápis em cima de um papel, alguma coisa assim, e tem espaço para acontecer alguma coisa também. Pode ser uma mão que vai chegar e vai começar a desenhar, pode ser um outro lápis que vai começar a desenhar, pode ser um cachorro que vai pegar o lápis e vai começar a roer, sei lá. Viaja, e quem está assistindo quem está vendo essa imagem, essa fotografia, vai viajar e vai criar sua interpretação. Mais uma comidinha, um fundo bem minimalista, branco, enfim, a qualquer instante pode vir alguém aqui pegar esse hambúrguer ou essas batatinhas ou o que tiver aqui dentro, vai começar a comer ou vai se sentar aqui, eu acredito que seja uma cadeira. Novamente, o espaço negativo permite que a ação aconteça. E isso costuma ser bastante interessante na fotografia, porque você faz com que o leitor da imagem seja co-participante, co-autor daquela história. Ele está vendo a imagem, está dando ali um start, né? Ele começa a entender aquela história, mas é ele que vai finalizar a história a partir do que ele está imaginando ao ver a cena. Mais uma, fotografia macro. A ideia de que você consegue se aproximar das coisas, fica tudo muito perto, fica tudo muito grande e você acaba tendo acesso a um novo mundo. Isso não é algo que você vai conseguir fazer necessariamente com qualquer equipamento, tá? Por exemplo, essa câmera que eu estou usando agora, no momento eu estou com uma lente que eu não consigo fazer fotografia macro. Até tem uma lente que tem a opção de fotografia macro. Ela não é uma lente macro, mas ela tem a opção macro. Mas essa daqui eu não consigo. Se eu quiser tentar fazer uma foto bem próxima, entender esse novo mundo, eu não consigo, tá, gente? Se você tiver uma câmera, talvez tenha esse modo, talvez você não tenha, mas geralmente câmera de celular acaba tendo um modo macro, tá? Você pode experimentar, ela costuma ter um íconezinho de uma flor. Aí você liga aquele modo macro e você consegue ter essa ideia de aproximação do seu objeto a ser fotografado. Essa foto é minha, com a outra lente que eu falei, é uma lente teleobjetiva, chega a 300mm, e de 200 a 300mm ela tem um modo macro. Eu fotografei essa aranha, e vocês não têm noção da pose que eu tive que ficar para fazer essa foto. Assim, fiquei toda torta para conseguir ao mesmo tempo fotografar a aranha, ficar na distância correta para poder focar e pegar a luz, já era uma luz de fim do dia,
essa luz que estava iluminando a teia e fazendo essa imagem, iluminando aqui as patinhas, as perninhas da aranha, e consegui fazer essa fotografia. Outra, essa não é minha, um Stormtrooper simpático, ironicamente, e vejo que ele é pequenininho, né, parece ser de Lego, e o fotógrafo se aproximou, assim, essa ideia de usar uma lente macro, e aí você tem a percepção de que ele é muito maior, e a gente está, na verdade, ali naquele universo também, a gente acaba sendo um deles, ou algum outro personagem. A gente tem os grãos de areia também que parecem ser muito maiores do que a gente perceberia normalmente. E essa outra, essa é uma lente, é uma foto de um modo macro, que realmente, assim, você usou uma lente que tem essa função macro específica para aquilo, porque ela consegue aproximar muito, a gente consegue ver muito bem os detalhes dessa joaninha, né? Consegue ver cada pelinho, cada textura, né? A própria flor aqui também, a gente vê um monte de detalhe. Não é qualquer câmera que vai fazer isso, qualquer lente, no caso, que vai fazer isso. A lente que eu tenho não faz isso, tá, gente? São lentes específicas para modo macro, que são geralmente muito caras. Até existem os kits que adaptam uma lente comum para o modo macro, que são interessantes, mas a qualidade final, assim, da imagem de um kit desses, um adaptador para macro, ou uma lente macro realmente específica para isso, acaba sendo bem diferente. Mas ainda assim dá para brincar bastante. Contraluz. Contraluz, a ideia é que é o seguinte: eu vou fazer uma foto, geralmente eu vou iluminar o meu objeto, o meu modelo, né? E nem aqui tem a luz que está me iluminando, e legal, você está me vendo, e eu consigo fazer essa aula, gravar essa aula para você. Agora, no contraluz, a luz não está aqui me iluminando, a luz vai estar atrás de mim, a luz vai estar ofuscando. Essa luz que ofusca, ela acaba sendo bem interessante também para fotografia, quando bem usada. Essa foto também eu já fiz já faz um tempo. Foi um pôr do sol lindo, maravilhoso, não tem filtro nenhum aqui, gente. A cor era essa mesmo. E a ideia do contraluz, porque eu me voltei para esse céu iluminado, né, o sol ali se pondo, e eu tinha essa plantinha na frente, que eu coloquei de propósito aqui. Lembra da regra dos terços também, né? Gosto da técnica. E eu coloquei a plantinha aqui, e no contraluz ela ficou com essa silhueta escura, e o céu iluminado nessa cor maravilhosa. Se eu tentasse regular a exposição, assunto da outra aula, exposição da luz, para eu conseguir fotografar os detalhes dessa planta, né, ver a cor dela, o céu ia ficar estourado, ia ficar branco, eu ia perder essas cores lindas que ele estava. Então, o interessante que foi mostrar realmente a silhueta da planta, esse céu colorido. Essa outra não é minha, mas uma situação semelhante, né, de um sol mais baixo, vindo mais por trás, e ele passando aqui pela plantinha, e vai iluminando, então, esses vários pelinhos, sei lá o que é isso que ela tem. Mas eu consigo ver, ao mesmo tempo, a silhueta escura e consigo ver esses detalhes, esses limites da forma aqui, iluminados. É bem interessante o impacto visual que isso traz. Mais uma técnica, preto e branco. Preto e branco é uma das minhas técnicas preferidas. É uma técnica que ela acaba escondendo, de certa forma, as cores. Então, você não tem mais as tonalidades que você teria antes, né? Você tem só realmente o branco, o preto e as várias nuances de cinza que vão ter entre um e outro. E na hora que você esconde essa cor, você de certa forma consegue, brinco assim, que é revelar a alma daquela fotografia. Olha essa foto aqui. Nessa foto, o fotógrafo usou preto e branco e veja como a gente consegue perceber cada detalhezinho da mão, cada traço, cada dor, cada sujeira, cada, sabe? E a posição, e tá tudo colocado de forma muito clara. A gente percebe cada detalhezinho que a cor escolheria, porque não perceberia tão bem essas nuances. Eu prestaria atenção na cor, e a cor acaba nos levando a outras interpretações. Então, quando tá o preto e o branco, é meio que a verdade nua e crua ali. Então, ele acaba trazendo uma força muito grande. E quando você faz uma foto preto e branca, só uma curiosidade, muitas vezes você vai fazer a foto e aí você tira da câmera e você vai ver que ela não tá como essa daqui, né? Ela vai ser uma série assim, de tons de cinza. É muito comum a gente trabalhar com pós-edição, a gente reforça ali e diz para ela que algumas regiões ali são pretas mesmo, não um cinza escuro, outras regiões são brancas ou algo próximo disso, não necessariamente o branco e o preto, tá? Mas algo próximo do preto, algo próximo do branco. A gente consegue ter uma variação maior aqui de cor, de tonalidades,
na imagem para ter um impacto maior. Outra, esses elefantes. Olha só a textura, a riqueza de textura que tem nessa imagem. A gente tem a textura aqui do elefante, a gente tem a textura aqui da água, né, essas ondinhas, a gente tem a vegetação, a gente tem os respingos, a gente tem essa areia, a terra, que é uma riqueza gigante e, novamente, não passaria tão percebida se a gente estivesse trabalhando com cor. Então, o preto e branco te revela, de certa forma, mais do que a fotografia a cores. Agora, uma sugestão é que você não faça direto a fotografia em preto e branco, porque se você fizer isso, a sua foto é preto e branco e ponto. Agora, se fizer essa fotografia em cores, depois você tem a possibilidade de, em um programa de pós-edição, transformar isso em preto e branco. É muito fácil, tá? Agora, ao contrário, não é que não dê para fazer, até dá, mas é muito mais trabalhoso. Você vai ter que manualmente colorir e pensar nas cores, e se está tudo certo, e se era assim mesmo, se tinha algum detalhe tem que botar. Então, mais fácil você fazer em cores e mudar para o preto e branco do que ao contrário. Se você quiser mudar, né, fez em preto e branco, se arrependeu, quase que não tem jeito. Tem, mas não, é quase como se não tivesse, porque é bem mais trabalhoso. Uma última fotografia, também preto e branco, também com um contraste muito grande entre o preto e o branco. Olha só, como a gente percebe de uma maneira muito interessante aqui a forma, né, que foi trabalhada. Claro que tem todo um conceito por trás, não é só o uso do preto e branco que reforça isso, mas, né, trabalhar com essas regiões muito marcadas de luz e sombra. Enfim, mas o preto e branco acaba trazendo uma força maior para a imagem, um destaque maior para o que o fotógrafo queria retratar. E a proposta dessa aula era passar com você algumas das principais técnicas de fotografia para que você consiga compor as suas fotos. Então agora eu quero que você pegue a sua câmera, pegue o seu celular, pegue o que você tiver à disposição e vai lá tentar fazer algumas fotos. Olha a sua volta, tenho certeza que tem um monte de coisa interessante para fotografar. Às vezes falta só desenvolver o olhar fotográfico para que você comece a entender essas fotografias, a fazer surgir essas fotografias aí no seu espaço. Um grande abraço, até a próxima aula.